Olá, bom dia! Coleira para vacas com plano de saúde, também conhecida como call center, uma tecnologia que vem para auxiliar nos cuidados com o rebanho. Daqui a pouco a gente vai saber mais como funciona esse equipamento. E por falar em bem-estar de animais, as vacinas que precisam ser feitas nesta época do ano, inclusive para a gente que tem que estar bem disposto para o trabalho. E para terminar o programa, uma receita que reúne 2 ingredientes tradicionais da culinária brasileira, o feijão e o arroz. Não saia daí, temos ainda a previsão do tempo para a semana com a Karine Flores. O AgroBand está no ar. E começamos o programa falando de um equipamento que foi desenvolvido no Polo de Inovações Tecnológicas da Universidade Federal de Santa Maria, na região central do estado, e que vem para ajudar a monitorar o rebanho. A gente recebe o engenheiro eletricista Leonardo Guedes, que participou do desenvolvimento desta coleira para vacas. Bom dia, Leonardo. Bom dia. E também aqui conosco o Ricardo Borer, que é presidente da Comissão de Sanidade Agropecuária do Conselho Regional de Medicina Veterinária e da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, para a gente entender a importância desses cuidados com os animais. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Elisamara. Bom, começo com o Leonardo, já para explicar para a gente da onde veio a ideia de criar uma coleira para vaca. Eu já estou até achando que as vacas estão vaidosas, querendo usar um colar, uma coleira. Na verdade, a ideia surgiu dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Eu e meu irmão, que também é meu sócio, éramos estudantes, estávamos acabando os cursos de engenharia e vimos que já existia o desenvolvimento de alguns equipamentos para monitoramento de gado. E aí a gente viu que existia um nicho de mercado muito forte nesse segmento. E aí, de lá para cá, foram 5 anos de pesquisa e de desenvolvimento, olhando muitas vacas, né, para desenvolver a coleira, que é um equipamento que monitora basicamente 3 coisas do animal, né? Monitora o tempo de atividade, o tempo de ruminação e o tempo de ócio de cada vaca do rebanho. E através desses parâmetros a gente consegue identificar padrões comportamentais de cio, né? Que momento começou o cio daquele animal, qual é o melhor horário para inseminar com base no início desse comportamento de cio, doenças, né? Como que está o bem-estar daquele animal, a ruminação dele está estável ou não, está variando, ele está tendo algum problema, algum desconforto, alguma coisa que possa vir... Seria mais ou menos, Leonardo, como se a vaca ligasse para o médico? Quase isso, né? A gente brinca que a coleira é um tradutor de vacas, né? É uma forma que a vaca tem de se comunicar com o veterinário da propriedade, com o produtor da propriedade e dizer, eu não estou bem. Ricardo Borer, dá para a gente dizer que vocês, médicos veterinários, são um pouco pediatras, se a gente fizer uma comparação com a medicina humana, porque a vaca, o animal não sabe dizer o que está sentindo. Daí vem um equipamento como esse que pode ajudar. Em que ajuda vocês? Bom dia. Bom dia, Elisamara. A tua colocação é perfeita. O veterinário, ele é um pediatra, com certeza. Ele não tem grandes informações, a não ser as questões visuais, clínicas e claro, lançando mão de algumas análises clínicas que muitas vezes a nível de campo, né, extensão, ela dificulta, né? Uma coisa é nós ter uma clínica de veterinária em Porto Alegre e tu ter um laboratório para fazer todos os exames que nós estamos acostumados a fazer num hospital. Isso numa fazenda é de uma extrema importância para ser um auxílio muito importante ao colega veterinário, para servir como um sinal de alerta antecipado, para que ele possa operar em situações preventivas, né, e não fazer atendimentos já de casuísticas de animais já em avançado, né, um problema já mais sério, uma doença. Exatamente, que várias doenças em bovinos elas são muito reversíveis se atendidas no início. Vamos falar de uma que é muito importante e que causa alto índice de mortalidade, a tristeza parasitária.
O carrapato é o agente que mais provoca essa doença. Sim. Pode ser, por exemplo, detectada com essa coleira, Leonardo? Sim, com certeza. Aliás... O que acontece com o animal quando ele tem esses sintomas da tristeza, Ricardo? Bom, quando tu tem a identificação, geralmente numa propriedade, o animal já está deitado em decúbito, né? E aí isso já demonstra um avanço da doença. Nesse momento, a reversão do quadro muitas vezes é muito difícil, mas se a coleira ela começa nessas alterações que ela apresenta na ruminação, no conforto do animal, começa a dar um alerta para o produtor e o produtor é acionar o veterinário, muito provavelmente ele vai ter um sucesso no tratamento. Nesse caso, Leonardo, dá para fazer isso? Dá para alertar o criador? Com certeza, com certeza. A ideia da coleira é identificar que aquele animal teve uma queda muito drástica no tempo de ruminação, né? Que é diretamente proporcional, digamos, tem um caráter muito direto com o bem-estar desse animal. Se esse animal, e a gente vê muito isso na tristeza, uma queda muito brusca. Em questão de 24 horas, o animal cai 30%, 40% do seu padrão de ruminação de um dia para a noite em casos de tristeza. O que a gente faz com o CalMed, né? A gente avisa o produtor, a gente avisa o veterinário do produtor que aquele animal não está bem, para o veterinário poder aí sim ir lá na propriedade, diretamente naquele animal e fazer um diagnóstico preciso e ver qual o melhor tratamento para aquele animal, né? Vamos falar do funcionamento da coleira. Aqui é que está o chip que faz a captação dos dados aqui dentro. Exatamente. Dentro da coleira existe um equipamento eletrônico que faz a medição dos parâmetros de comportamento do animal. E esses dados daqui vão para um computador, para um aparelho celular, para fazer a leitura. Exatamente. Eles vão para um computador que fica na propriedade, né? Esse computador, ele manda esses dados para a nuvem, né? E nós lá de Santa Maria temos acesso a esses dados. Então a nossa equipe está sempre olhando esses dados, né? A equipe do CalMed está sempre observando os animais de todas as propriedades e alertando os clientes quanto não somente aos CIOs, né, daquele dia, mas também quanto às variações de comportamento, né? Leonardo, e isso aqui seria o pingente da coleira para fazer o contato com o animal, para captar os dados, é isso? Na verdade, o pingente da coleira, né, a gente chama ele de peso. Na verdade, a função dele é manter a coleira no seu posicionamento correto. Porque para monitorar a ruminação do animal, né, esse padrão de ruminação ou atividade, essa cápsula azul, o equipamento eletrônico, ele tem que estar em contato com a pele do animal. Se ele tiver solto, caído para baixo, ele vai estar monitorando nada, né? Ele vai estar monitorando... Essa cápsula aqui precisa estar sempre em contato. Exatamente. E esse peso, ele não deixa com que essa cápsula saia do seu lugar de posicionamento correto. E aí a gente vai prender aqui, parece ser um cinto, a gente vai prender nas argolas que tem aqui para ficar mantido lá no animal. Exatamente. Essa coleira ela foi desenvolvida para ser muito simples, né? Eu sempre digo lá na Chip, né? O difícil é fazer o simples, né? E o produtor ele quer ver isso, ele quer ver a informação mais simples possível para ajudar ele da melhor forma possível. Até essa presilha, ela é como se fosse um cinto mesmo, né? O trançado de prender é um trançado bem simples. Ricardo, né? E um animal de coleira, a gente é acostumado a ver um cachorro ou um gato. Como é que funciona para uma vaca, por exemplo? Fica desconfortável? Eles foram muito felizes no início em começar com gado de leite, sobretudo o gado do Rio Grande do Sul, né? Basicamente holandês, é um gado muito manso, né? E acho que eles se acostumam muito fácil. Eu imagino que eles vão progredir isso para outras raças, outros tipos de produção, de animais de produção. E aí vão ter que medir bastante isso, porque o gado de corte já não aceitaria tão bem isso, né? Mas... Vocês já fizeram testes com outras espécies? Outras raças? Já fizemos testes em gado de corte, né? Para ver se a coleira funcionava da mesma forma e fomos muito felizes em ver que também funcionava da mesma forma em ovelhas também, né? Mas com certeza o gado de corte ele não é um gado tão manso, né? Ele é um gado de um outro tipo de trato, então com certeza
há de ser feita adaptações para... E para pequenos animais, esses que a gente tem hoje muito em casa, por exemplo, os cães e gatos daria, vocês pretendem desenvolver alguma coisa nessa área? Muita gente nos pergunta isso, muita gente nos pergunta. A gente já começou diversas análises, diversas pesquisas. Hoje a gente está muito focado no setor do agro, porque a gente entende que é um setor que está carente de tecnologia ainda, que tem muita coisa a ser desenvolvida para auxiliar o trabalho, mas quem sabe no futuro, né? Nada... Mas tem um dado muito legal. Nessa semana, a Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão divulgou que quase 70% das propriedades no país usam algum tipo de tecnologia, que a gente chama de agricultura de precisão. Aqui a gente está falando de pecuária de precisão. E nós, no Rio Grande do Sul, temos a capital brasileira da agricultura de precisão, que é Não Me Toque. Então, o produtor vai avançando nisso também, Leonardo, e vocês estão dando uma ajudinha. Essa é a intenção, é dar uma ajuda para o produtor que é responsável por grande parte do PIB, né? O Brasil, ele é um país rural, né? Ele é um país não só da agricultura, mas ainda mais que a gente fala em cultivo não só em cultivo de terra, mas na pecuária também. A extensão rural para isso é muito grande, muito forte, e a gente quer dar essa colaboração. Ricardo, e vocês, que têm uma entidade, a Sociedade de Veterinária e tem também o Conselho Regional de Medicina Veterinária, são duas entidades nessa área. Como é que vocês podem ajudar a fazer essa transição para a chamada pecuária de precisão? A gente vê aqui um equipamento, daqui a pouquinho nós vamos saber como é que o produtor pode ter acesso a ele, que ajuda numa questão hoje que é considerada prioritária, que é o bem-estar dos animais. Bom, Lizelmara, tanto o Conselho na questão dessa comissão que eu presido, de agronegócio, da agropecuária, como a sociedade veterinária de uma maneira geral, ela se preocupa com o bem-estar animal. E isso aí promove o bem-estar animal. O importante é que essa ferramenta seja instalada, distribuída para as propriedades, para o produtor e que ele saiba usar a ferramenta. E aí cabe, claro, à empresa a explicar o funcionamento e a grande vantagem que é o alerta antecipado que ela vai trazer de dados de animais que não estão bem na produção, que estão adoecendo, que não estão entrando em cio, ou de detecção do cio, porque isso é uma coisa muito importante no gado geral, mas no gado de leite. O importante é detectou o cio e inseminar em 12 horas. Então, se você conseguir realmente fazer dessa maneira, nós estamos falando em bem-estar animal. Quando fala em bem-estar animal, está falando em aumento de produtividade, está falando em benefício geral para a propriedade. É um investimento que o produtor faz. É um investimento, com certeza, mas ele tem que entender como é que funciona a ferramenta, para não achar que está gastando, e sim investindo. Leonardo, e como é que funciona? O produtor hoje, ele aluga, ele paga uma mensalidade, ele não precisa comprar essa coleira. Exatamente. A gente tentou colocar essa tecnologia no mercado da forma mais simples e fácil possível para o produtor, né? Então, a gente, na verdade, a coleira ela é uma parte para um fim, né? Ela é uma ferramenta para a entrega de um serviço que hoje a gente chama de CalMed. Então, hoje o produtor ele pode contratar esse serviço de monitoramento, ele custa R$20 por animal monitorado, né? Por mês. Por mês, exatamente, né? Então, a gente coloca as coleiras na propriedade dele, nas vacas, né? E a nossa equipe lá de Santa Maria monitora esses animais e alerta diariamente quais são os animais que entraram em cio, quais são os animais que precisam de um acompanhamento clínico ou que estão com algum problema de mal-estar ou algo parecido, e a gente alerta ele e o veterinário da propriedade, tudo pelo celular. Então, o produtor que quer entender como que funciona a ferramenta, ele recebe o treinamento, a gente, no dia da instalação, a gente dá todo o treinamento para ele entender como a ferramenta funciona. Se ele não quer, não é adepto ou não gosta, ele não precisa, porque toda a informação que é necessária para ele de cio e de sanidade, ele recebe no celular dele, via WhatsApp. Vocês fazem essa interface com o produtor? Exatamente, exatamente. Ok, a gente quer agradecer ao Leonardo Guedes, que é engenheiro eletricista, sócio fundador da Chip Inside, que desenvolveu a coleira para vacas. Agora vocês receberam, inclusive, aí um recurso grande, um financiamento, um apoio. Vão poder ampliar ainda mais para que nós tenhamos essa tecnologia chegando em mais propriedades.
esse é o objetivo, né? O apoio do Criatec, né? É um apoio que vem em muita boa hora, né? Um apoio que vai permitir com que não só essa tecnologia evolua, mas com que muitas outras sejam criadas e cheguem no produtor de uma maneira simples e focada no produtor local, no produtor brasileiro, né? Muito obrigada, então, ao Leonardo Guedes. A gente vai continuar com o Ricardo Borer, ele fica por aqui, mas antes de nós continuarmos a nossa conversa com ele, a gente vai saber a previsão do tempo com a Karine Flores. Bom dia, Karine. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. O destaque na previsão do tempo é o frio. Ainda não vai ser todo aquele friozão que os gaúchos estão acostumados, mas já vai ser possível notar uma queda nos termômetros. Com relação à chuva, a previsão de pancadas de chuva isoladas no extremo norte do estado neste final de semana. De terça para quarta-feira, essa chuva acontece em todo o Rio Grande do Sul, mas ela vai ser fraquinha, não há chance para temporais. O frio começa já a partir do final de semana. Em Erechim, por exemplo, a mínima no sábado vai ser de 10 graus. Em Porto Alegre, a máxima não deve ultrapassar os 24. Já no início da próxima semana, as temperaturas ficam ainda mais baixas. Em São José dos Ausentes, a mínima deve ser de apenas 6 graus. No decorrer do dia, a máxima por lá alcança os 20. O que a gente vai conseguir perceber no estado é a amplitude térmica. O dia começa com as temperaturas um pouco mais baixas e na medida que o sol vai aparecendo, as horas vão passando e assim as temperaturas começam a aumentar. É aquela situação que a pessoa tem que sair de casa com casaco, depois, durante a tarde, ela acaba tirando o casaco. E é justamente por isso, com esse amanhecer mais gelado, que as pessoas precisam aumentar os cuidados, porque com as temperaturas mais baixas é preciso ter bastante atenção com a saúde para enfrentar esse frio. Touca de lã e casaco mais pesado. Foi assim que Dona Honorina saiu de casa. A senhora de 95 anos esbanja cuidados nos dias mais frios. Por causa dos ouvidos, evitar dor de ouvido, eu gosto de botar uma touquinha assim. E a senhora sempre bota um casaquinho? Se tá frio, sim. Pelas ruas, pescoços bem protegidos. Samantha optou pelo cachecol para se aquecer. Normalmente eu tenho mais frio nessa região, daí eu coloco para ter certeza que eu não vou ter frio. Caso eu tiver calor é só tirar, né? Daí é bem tranquilo. Bastante roupa nos adultos e também nas crianças. Christopher não facilita com a saúde dos filhos. Depois na hora de tirar é que a briga. Parece umas bolinhas cheias de roupa, mas não adianta. É o que tem que usar e não adianta, senão pega gripão, né? Depois é pior. Com o tempo mais frio, é importante se agasalhar bem, mas não apenas isso. Outros cuidados também são fundamentais. A vacinação antigripal é importante, né, para faixas etárias e para os grupos específicos. Também lembrar que sempre uma higiene das mãos, que a gente vai nos bancos, vai nos ônibus, vai em qualquer setor, pode contaminar com vírus pelo contato manual. Então sempre higienizar as mãos também é uma medida preventiva de infecções respiratórias. Não basta apenas se encher de casaco. O essencial é proteger os lugares certos. É muito importante cobrir as extremidades. Então, pescoço, mão, cabeça, pés devem estar bem aquecidos, porque aí começa o resfriamento e o organismo ainda não está bem preparado para enfrentar essas temperaturas baixas. Bom, e neste período de temperaturas mais baixas, como a gente acabou de ver aí, nós precisamos ter um cuidado maior. O Ricardo Borer, que é presidente da Comissão de Sanidade Agropecuária do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também da Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul, continua aqui no AgroBand agora para a gente falar sobre os cuidados que quem vive no campo precisa tomar. São os mesmos de quem vive na cidade. Os trabalhadores rurais, os proprietários precisam também tomar vacinas, tomar os mesmos cuidados. Com certeza, Elisemara. Assim, eles têm o benefício de não estar em lugares cheios, tumultuados, e o ônibus fechado, aquela coisa que a gente vive na cidade, mas em compensação eles estão ao ar livre, com geada, com vento. Então, cuidado é essencial nas vestimentas, alimentação e vacinas, né? E os animais? Agora, dia 1º de maio, a gente tem início na primeira etapa de vacinação da campanha da febre aftosa deste ano. Que vacinas são obrigatórias para os animais? Bom, Elisemara, existe um calendário de vacinas obrigatórias, como a fitose, como a brucelose, e tem vacinas que não são obrigatórias, mas que são... Tem a tuberculose também. A tuberculose, feito o controle, né, da tuberculose, principalmente para o gado leiteiro, né? Mas existe a importância de várias vacinas também e manejos que não são obrigatórios,
para que o animal passe não só o inverno, mas o ano inteiro protegido, né? São vacinas de clostridiose, vacinas reprodutivas. Mas a tua pergunta me remete mais à parte alimentar, inclusive. É muito importante para o animal atravessar bem o inverno, né? A gente fala atravessar o agosto, né? Que esse animal esteja bem nutrido. Então, a nutrição é muito importante. A preocupação com uma pastagem de inverno, a preocupação com uma silagem, com ração ou qualquer tipo de suplementação é muito importante para a questão inverno no Rio Grande do Sul. O que entraria mais fortemente como suplementação aqui para a nossa região, para o sul do país? Isso vai depender muito do tipo de extensão que a propriedade faz, do tamanho da propriedade, se ele é uma propriedade somente de pecuária ou se ele tem agricultura junto, que ele vai poder fazer algum aproveitamento de resíduo de soja, de farelo de trigo, etc. Isso é muito particular de cada propriedade. O importante é que ele tenha uma estratégia, que seja um suplemento mineral, que seja um suplemento de ração, que seja suplemento de silagem ou pastagem mesmo, mas que tenha uma preocupação. Isso é muito particular em função da região e do cultivo que existem dentro dessas propriedades, né? Às vezes o produtor se preocupa mais em ter uma genética de ponta, mas nessa época, por exemplo, do ano, a alimentação é mais importante do que a genética do rebanho? Eu sempre digo que a partir do momento que tu tem a tua estabilidade na questão alimentar, que tu garantes o ano inteiro a alimentação para o teu animal, aí, a partir desse momento, tu começa a te preocupar com genética, que é muito importante para a produção, para a produtividade, mas não é mais importante que a alimentação. Não adianta de nada tu ter grandes reprodutores, comprar sêmens caríssimos, investir em matrizes caras e não ter alimentação para que isso apareça, porque a genética sem o ambiente ela não se expressa. E a gente, nós que vivemos nas cidades ou o próprio produtor nas propriedades, a gente tem a nossa casa, nós temos proteção, nós não ficamos expostos ao ar livre, ao clima. Como é que faz um cuidado especial com o animal, por exemplo? Ele pega a gripe também? Sim, com certeza. Mas principalmente um animal mal nutrido, né? Ele está fraco daí? Exatamente. Ele não tá diferente, com a não diferente de uma baixa. pessoa. A pessoa que se alimenta mal, exatamente. Fica mais suscetível. Exatamente. Falando em bovino, a alimentação é base de tudo. Já tu pegar um equino que tu pode mais facilmente colocar numa baia, também já auxilia um pouco mais, o gado de leite um pouco mais fechado também, mas sobretudo a alimentação ela manda nessa questão toda. E quais que são os sintomas de alerta agora, nesses meses de frio, por exemplo? Para quem faz a ronda na propriedade, vai ver um animal lá que não está muito bem, ele vai observar o quê para saber que precisa chegar nele? Bom, Lizemara, quem conhece, né, o pessoal que lida no campo, né, e é treinado, identifica muito facilmente. O animal ele se aparta um pouco do rebanho, e um animal que sempre anda em grupo, né, é um animal que vai se apartar do rebanho, vai estar com pelo feio, a gente chama barbela grossa, né, orelhas caídas, depende. O pessoal que conhece se alerta com isso, né? Mas quem está prevenido com todas as profilaxias, um calendário de vacinação, um calendário que tenha vermifugações, né? Que cuide de ecto e endoparasitas e alimentação na sua propriedade, vai atender casos o risco é bem menor. Muito isolados, exatamente. E para os pequenos animais, esses domésticos, por exemplo, quais que são os sintomas de alerta nessa época? Nada muito diferente, Lizemara, da preocupação que se tem com crianças, da preocupação que se tem com animais em geral e com pessoas adultas. É a alimentação balanceada, de primeira linha, vacinas, o ambiente adequado e tudo certo. Bom, a gente viu aqui com o Ricardo Borer que as regras são as mesmas para nós humanos e para os animais. Tem que comer bem, tem que se proteger. O animal não tem muito, mas às vezes vai para um capão de mato, vai para um galpão, se for o gado leiteiro, por exemplo. Mas agora, nessa época de frio intenso, vamos nos proteger. Essa é a principal recomendação. Obrigada, Ricardo. Ok, eu que agradeço. E o AgroBand vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, um pão para o café da manhã, que mistura 2 ingredientes tradicionais do almoço. Isso mesmo, arroz e feijão. O
Agroband está de volta e olha só que curiosidade. O prato tradicional do brasileiro preparado de uma maneira diferente para servir no café da manhã ou no lanche da tarde. A Karine Flores foi descobrir essa receita pra gente. À primeira vista, parece um pão como qualquer outro. Só que os ingredientes que vão nesta receita surpreendem. Farinha de arroz e de feijão se misturam à de trigo. Porque a gente não tem um pão que identifique o nosso país. Por exemplo, o pão que mais vende no nosso país, o que mais consumido, ele é um pão francês, né? Não é um pão brasileiro. Talvez daí possa surgir um pão brasileiro. A invenção foi criada durante o mestrado de nutrição do Gilvan. Padeiro de origem, ele misturou a paixão que tem pelos pães com o amor dos brasileiros ao arroz com feijão. A orientadora do trabalho gostou da ideia desde o começo. Achei um grande desafio, né? Se a gente for pensar uma ideia simples, mas até então ninguém teve essa ideia, né, de colocar essa farinha de feijão e arroz num pão que é extremamente consumido, né, pela população brasileira. Apesar dos ingredientes inusitados, a produção do pão se dá como qualquer outra. Gilvan mistura, amassa, molda, deixa crescer e leva ao forno. Além de criar uma receita nova, o pesquisador queria um alimento saudável. É quase uma refeição esse pão aí. Com certeza, ele tem mais proteína que o feijão e arroz no prato. Ele agrega um valor nutricional bem interessante, né? São 2 proteínas vegetais, né? Também a questão da fibra, e tudo isso favorece o bom funcionamento do organismo. Agora chegou o momento mais aguardado, é hora de provar os pãezinhos, por isso eu convidei 4 estudantes de nutrição para me ajudar nessa missão. Vamos provar, meninas? Eu senti que é um pão muito próximo daquele que a gente está acostumado a comer, né, o pão tradicional. Mas considerando que tem o arroz e o feijão, ele se torna um pão nutricionalmente completo, né? E dá para sentir o gosto do arroz e do feijão? Não dá para sentir, é um pão ótimo, muito nutritivo e que os brasileiros deveriam consumir por esse valor nutricional e ser tão bom assim, muito bom mesmo. Apesar da receita ser diferente, Gilvan garante que é fácil fazer em casa. Mas como todo bom padeiro, ele faz mistério. Eu desenvolvi um processo para desenvolver a farinha de feijão. A farinha de arroz já consegui encontrar no mercado, né? E vai outros ingredientes, como a receita hoje ela é patenteada pela universidade, então eu não posso revelar aqui agora. Quanta criatividade, eu adoro isso. Olha, a culinária permite que a gente faça receitas inusitadas e deliciosas como esta. O Agroband de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página facebook.com/programa Agroband. Eu volto na semana que vem, direto de Hannover, na Alemanha, na maior feira de máquinas do mundo. Sábado às 7h30 e domingo às 7 horas da manhã. Aguarde! Até lá!